Vamos começar a nossa live de hoje com uma vibração. A gente vai começar vibrando dentro do nosso interior a vibração de cura, a vibração dessa libertação de tudo aquilo que nos ofende, de tudo aquilo que nos ataca, de tudo aquilo que faz a gente estagnar e não ir adiante. Vamos nos conectar à nossa respiração. Feche os seus olhos agora e sintonize o seu estado de presença, a sua presença, estando aqui e agora, nesse exato minuto, nesse exato momento. A presença se faz aqui, dentro do aqui e do agora. E todos nós temos o poder de nos renovarmos diariamente. Então vamos entrar nessa sintonia, nessa vibração. E assim, hoje, dou início a mais um estudo nosso da Metafísica da Saúde. E hoje nós vamos abordar o tema que é... O tema da nossa live de hoje é falar sobre, dentro da visão da metafísica, nós vamos falar sobre a questão do resfriado, gripe, né? E também a questão da rinite. Então são pontos importantes para a gente poder esclarecer um pouquinho mais, entender, compreender e avançar. Porque esse é o nosso caminho aqui. A gente precisa avançar no nosso conhecimento, nossa expansão de tudo aquilo que a gente vive. A gente precisa compreender melhor. A visão metafísica, ela te amplia esse leque. Ela te traz para uma dimensão maior do que você pode fazer pela sua saúde, vibrando o que há de melhor. E para isso, a gente precisa sim ter essa visão mais ampliada, ter essa visão mais quântica sobre tudo que nos ocorre, sobre tudo que nos acontece. Então, sejamos aqui e agora. Bem-vindos à live de hoje, que começa agora. Essa live, ela vai trazer então essa abordagem que vai ser Metafísica da Saúde dentro da visão gripe, resfriado e rinite. Então, vamos lá, a gente vai dar início aqui. Então, vamos compartilhar aí com as pessoas que precisam também ouvir isso, ouvir um pouquinho, compreender mais sobre a gripe, o resfriado, qual é a frequência que nós entramos quando estamos constantemente em contato com esse vírus e o que nos acomete quando a gente está com a rinite atacada ou quando ocorre alguma questão aí. Então, sejam bem-vindos, vamos nessa, mostrando novamente a nossa coletânea aqui, né, dos 5 livros. Então, nós temos aqui, ó, Metafísica da Saúde, 5 volumes aqui no total, como eu já havia dito nos anteriores, e esse aqui é o que nós estamos estudando agora nesse momento, que é o volume 1, onde nós estamos tratando do sistema respiratório, e a gente vai tratar hoje dessa parte onde nós vamos falar sobre a questão da gripe e do resfriado. Então, vamos dar início aqui a essa compreensão e a esse entendimento. O que significa aí a gripe dentro da visão metafísica? Então, vamos entender agora, juntos. Se você ainda não compartilhou, compartilha com alguém esse aprendizado muito importante. Então, vamos juntos seguindo aqui com a gente. Junte-se a nós
para ampliar aí o nosso autoconhecimento e também o nosso poder de autocurar-se. Vamos juntos nessa. Bom, tá todo mundo me ouvindo aí direitinho, né? Então vamos lá. Para começar, a gente vai falar sobre o que significa aí o resfriado, né? A gripe. Então, dentro do termo, dentro da metafísica da saúde, resfriado, né? Vamos entender primeiro o que é o resfriado. É um processo infeccioso, né? Que vai atacar aqui as vias aéreas respiratórias. E o significado dentro da visão metafísica tem algumas questões. Então, para a gente entender, a gente fala gripe, mas dentro da medicina a gente chama de resfriado, né? Ou seja, eu estou resfriado, estou gripado. Então, o que seria esse resfriado? É uma confusão mental. Dentro da visão metafísica, quando a gente está no estado gripal, nós estamos num processo de confusão interior. E o que é essa confusão interior? A confusão interior é o momento que eu estou em um pouco desequilíbrio com aquilo que eu sou. Dentro da minha essência, dentro do que eu sei que eu sou. Isso gera um pouco de confusão interior com você ou também com as situações que estão ali te rodeando. Então, quando eu tenho autoconhecimento, isso é muito importante, porque o autoconhecimento nos amplia esse leque. Ele nos mostra algo além. Então, quer dizer, quando eu tenho autoconhecimento, eu consigo abrir mais, expandir mais, para compreender o que está acontecendo comigo. Então, eu começo a ver de maneira diferente. Como eu falei, a visão metafísica, ela vai te ampliar a visão, ou seja, meta além e físico da matéria. Então, ver além do físico, ver além da matéria. E como nós estamos falando agora, nós estamos falando sobre o resfriado. E uma das questões da metafísica da saúde que fala sobre o resfriado é a confusão interior. Então veja quanto é importante o autoconhecimento para você poder sair dessa frequência. Um outro ponto também importante da gente entender é que às vezes a gripe, o resfriado, ela é um despreparo para lidar com as mudanças. Então veja bem, quando as mudanças acontece, qual que é a primeira situação que se dá aí? Qualquer mudança que ocorre, a gente fica como? Como que você recebe essa mudança? Você abraça essa mudança e diz assim, legal, agora eu vou me adaptar a essa nova situação. Ou eu já, de alguma maneira, crio uma irritabilidade, ou isso já me tira do meu eixo, ou eu não consigo lidar muito bem com essa situação. Então, o que ocorre? Como que eu lido com essas mudanças? Então, o despreparo com uma mudança que ocorre na sua vida vai gerar também esse padrão de você ficar mais propício a ter uma gripe, a ter um resfriado. Então, esse é um ponto importante. Então, as mudanças, elas geram desconfortos. Por que elas geram desconforto? Porque ela faz a gente sair da nossa zona de conforto. Então, tudo que está ali confortável, bonitinho, a gente está acomodado, né? A gente está ali acolhido. E cada vez que ocorre uma mudança, eu tenho que mudar, eu tenho que manifestar outra perspectiva, outro ponto de vista. E se eu não estou preparado para lidar com essa mudança, eu posso vir a ter essa vibração e essa frequência do resfriado, da gripe. Então esse é um ponto importante. Além da confusão interior, falei confusão mental, desculpa. Além da confusão interior, nós temos essa questão que é a do despreparo para lidar com as mudanças. E além disso, nós também temos uma questão que é o agravante maior aí de tudo isso, que gera esse padrão, essa frequência da gripe e do resfriado, que é a gente ficar apegado ao passado. Quando eu fico apegado ao passado, o que vai me ocorrer? Quando eu fico apegado ao passado, isso não me permite desprender e vir para o presente. Ou seja, lidar com as situações do meu presente. Então, veja bem, se eu não sei lidar muito bem com as situações que estão no meu presente,
ou seja, com as mudanças que estão ocorrendo, há um despreparo que gera uma confusão interior em mim. Isso são as situações que vão estar ali ocorrendo. Então é importante que a gente compreenda que esse padrão, ele pode sim ser alterado desde que eu encontre a minha centralidade do meu interior e também, não só isso, mas que eu possa aí sim me preparar para este novo, essa mudança que está ocorrendo ali. E também lembrar que o desapego, ele é importante, porque quando eu fico apegado a essas situações, eu gero algumas questões ali que pode sim também gerar, dentre as frequências, a frequência da gripe e do resfriado, certo? Bom, a gripe, ela é a expressão do desejo inconsciente de fuga. Então, veja bem, a gripe, ela vai te trazer essa expressão, né, inconsciente de uma fuga, de você precisar sair daquela situação toda. E as pessoas que entram, né, dentro de uma frequência, se você, vamos lá, você constantemente está gripado, ou seja, você constantemente mantém um padrão de estado gripável, onde o vírus vai te atacar aí. Então, quando isso ocorre em consequências, em várias vezes, consequentemente, o que acontece aí? Então, esse contágio, ele facilmente está interligado a alguma questão aí, que é a negatividade. Então, se eu mantenho sempre um padrão que constantemente eu estou num estado gripável, isso está correlacionado facilmente à minha conexão com o negativo. A negatividade alheia, gerando em mim uma atmosfera de pessimismo e também de derrotismo. Então é importante, né? Eu falei na nossa live anterior sobre a questão do que seria aí as referências das partes respiratórias. O que é o respirar? É o interagir, é o estar ali na interação. Quando eu inspiro, esse ar entra, ele adentra dentro de mim, ele vai circular, vai transformar. Então, essa conexão de entrada e saída do ar, essa interação, ela é importante que eu estabeleça de uma forma equilibrada. Porque quando eu não faço isso, quando eu não respiro da maneira mais consciente, mais completa, mais ampla, ou seja, se eu não vou atrás do meu autoconhecimento, se eu não vou atrás de mais conhecimento sobre a minha própria respiração, o que acontece? Acontece que eu vou gerando os desequilíbrios e entrando em alguns padrões de vibração que faz com que a minha imunidade abaixe e aí eu fico mais propício a esses vírus, dentre eles a gripe, o resfriado. Então veja bem, o que eu tenho que fazer? Primeiro, me preparar para qualquer mudança que venha ocorrer e lidar da melhor maneira possível com essa mudança. A segunda parte é eu manter esse equilíbrio dentro de mim, esse equilíbrio interior, para que não gere essas confusões mentais. E se eu não gero essas complicações, essas questões dentro de mim, isso com certeza vai me auxiliar a outras situações. Então veja bem, olha o quão é importante a gente perceber como que nós estamos vibrando, como está essa nossa interação. Porque senão se eu entro numa situação do pessimismo, né, do pessimismo alheio, eu entro numa situação de derrotismo, eu acabo gerando isso em mim. A negatividade alheia, ela vai gerar o pessimismo e o derrotismo em mim. Porque eu também estou interagindo, eu estou aqui com as pessoas. Então veja bem, vamos ver se você se identifica com o que eu vou falar agora aqui para você. Vamos lá. Primeiro, você atropela-se querendo resolver tudo ao mesmo tempo? Se você tem esse hábito de querer sair atropelando as coisas e querer resolver tudo ao mesmo tempo, você pode ser uma pessoa propícia a manter
o padrão de vibração dessa questão do vírus da gripe. Então, possivelmente você possa ser uma pessoa que vai ter uma tendência constante de estar gripado. Esse é um ponto. Outro fator, extrapola os seus limites pelo estresse. Então, você fica estressado muito facilmente, então você extrapola esse limite e acaba entrando numa frequência de estresse constantemente. Então, quanto mais estressado eu vou ficando, mais essas situações vai interferindo em mim. Por quê? Porque acho que tivemos um probleminha aí, deu uma cortada, né? Acho que agora voltou. Estamos aqui, vivos. Então, beleza. Então vamos nessa. Quem tá aí, entrou, tá me ouvindo direitinho? Que eu tive uma pequena falhinha aqui. Acho que sim, né? Então vamos lá. Eu tava falando então se você se identificava com essas questões que eu acabei de falar agora. Então, se você é uma pessoa que extrapola os seus limites, né, e entra numa frequência de estresse, então você pode ser uma pessoa que vem acarretar constantemente essa questão do vírus da gripe. Além disso, se você é uma pessoa que está atropelando tudo, querendo resolver tudo ao mesmo tempo, você também vai gerar essa questão, tá? Além disso, gente, a gente vai ter uma outra questão que é assim, deixar-se afetar-se, como eu falei, pelas insinuações negativas que está cercando você. Então, agradeço aí a devolutiva, Renato, gratidão. Então, turma, é assim, gente, porque eu falo turma porque é uma questão já de professora, gente, a louca da vez, né? Mas, e turma também é uma questão de estar enturmado, estarmos juntos, estarmos interligados. Então, esse termo turma é também uma questão de a gente falar, ó, estamos juntos aqui, vamos nessa, vamos nos conectar, vamos vibrar e vamos pra frente. Bom, então se você se identificou com essas questões, é bom a gente começar a repensar, porque nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para nos reformular. E essa reformulação, ela vai acontecer como? A gente pensar no autoconhecimento. E o autoconhecimento é isso. É eu pegar, olhar para o que está me acontecendo e ver. Se você mantém essa frequência de constantemente sair atropelando as coisas, querendo resolver tudo ao mesmo tempo, opa, para e muda isso. Segundo ponto importante, se você acaba fazendo tudo, querendo fazer tudo e gera um estresse para você, esse é um outro ponto que você precisa rever, pensar aí com você. E também o quanto essa carga de negatividade que chega até você, o quanto isso vai te interferir. Quanto isso vai mexer com você a ponto de fazer com que você fique em uma baixa frequência e aí isso altere aí um pouco a sua questão da imunidade e também altere a sua questão de você estar vibrando esse padrão dessa energia, tá? Bom, muito bem. Vamos continuar aqui então, falando ainda da questão da gripe e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a rinite. Então é o seguinte, você que está entrando aí na live agora, nós vamos falar da rinite daqui a pouquinho. Se você conhece alguém que tem rinite, a gente tem 3 tipos de rinite principais, né? A aguda, a crônica e a alérgica. Então se você que está aí junto comigo conhece uma pessoa que tem rinite, faz o seguinte, eu tô aqui hoje, e não só hoje, mas todas as quarta-feiras, para colaborar e contribuir juntos. E nós aprendemos juntos. Então, eu te chamo para ação, para quê? Para que você também compartilhe esse conhecimento com alguém. Então, se você conhece alguém agora que tem rinite, que tá nesse padrão da rinite, compartilha com essa pessoa. Chame ela para vir com a gente, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre a rinite, sobre os 3 tipos de rinite e quais são as questões que acarretam a rinite. E vou falar de uma situação de causa pessoal minha. Eu estava vibrando no padrão da rinite. Eu também estava num processo que comecei a tomar vacina. E hoje eu estou liberta disso e também quero contribuir com você. Contribuir com você, com a sua vida, fazendo com que você também se liberte disso. Que você vibre em outra frequência e consiga se dispor de tudo isso. Não entre mais nessa frequência, não se permita isso.
Então, da gripe, nós já falamos então dessas questões. E aí eu vou trazer assim, ó. O que a gripe, ela quer dizer? Diante dessa enfermidade, gripe, resfriado, o que é importante a gente pensar? A primeira coisa que a gripe pede, repouso. Ela pede que você repouse. Porque geralmente você tá num padrão, numa frequência, como eu falei, muito alto ali, de você estar no estresse, de você estar numa questão de muitas tribulações, de muitas coisas para fazer, e aí você quer fazer o quê? Resolver tudo ao mesmo tempo e não resolve nada. Isso te gera mais estresse. E aí você vai baixando a sua frequência, abaixou muito mais a frequência, você fica mais aberto e exposto aos vírus, e dentre eles o da gripe, o do resfriado. E aí você se torna uma pessoa propensa a ter constantemente esse vírus aí acarretando a sua vida. Fora isso, gente, tem um outro ponto importante que a gente tem que analisar. Se a gripe veio, eu vou receber ela e vou fazer o quê? Primeiro, repousar. Repouse. Diminua seu ritmo. Reveja um pouquinho mais o que está acontecendo com você. Faça essas reflexões com base nessa orientação e nessa referência da metafísica. E aí, dá essa pausa que você não tem se permitido. E você precisa dessa pausa. Então, esse é o momento. Surgiu a gripe, surgiu o resfriado, faça essa pausa, respire um pouco e lembra que você precisa ter um momento mais tranquilo. Porque ele pede isso, ele pede essa reflexão. E você precisa fazer esse momento, entende? Então, beleza. Respeite os seus limites físicos e mentais. É importante que a gente respeite isso. Porque às vezes a gente não escuta, né? Vamos ser sinceros. Às vezes a gente não escuta. A gente não para assim, ó. Aquele momento de escuta interior. Ó, uma prática já para você colocar na sua vida. Agora. Pega essa aí e vamos pra ação. Seguinte. Quando você se perceber querendo atropelar as coisas, querendo resolver tudo ao mesmo tempo, para, respira e fala assim, calma. O que é mais importante primeiro? Qual a coisa mais importante que eu tenho que fazer agora? Beleza, essa. Resolva essa. Visualiza as outras que você vai ter que fazer, mas vai por etapas. E conforme você vai resolvendo uma, a outra às vezes vai se dissolvendo. Que aí você percebe que aquela nem era uma situação problemática para você. E ela foi autossolúvel. Ela se solveu assim por si só. Porque ao resolver uma principal, você acabou desencadeando aquelas outras e resolveu. Simples assim. Então, o quanto é importante agir com essa sabedoria. O quão é importante a gente agir com essa sabedoria de compreender quais são os meus limites. Então, para eu saber quais são os meus limites físicos e mentais, se é físico, repouso. Mental, é esvaziar um pouco essa mente de preocupações, de um monte de problemas, que nem às vezes são tantos problemas assim, e que você só precisa pausar um pouco e restabelecer e recomeçar. Desprenda-se do velho e abra-se para o novo. Lembra que eu falei aqui da gripe? A gripe é o despreparo com as mudanças. A gripe é a confusão interior. Quando eu tenho autoconhecimento, eu consigo me dar mais centralidade, eu consigo perceber melhor e essa confusão, ela não vai ocorrer com tanta frequência assim. Então, o padrão da gripe, ela é a confusão interior e o despreparo para lidar com as mudanças. Então, o que eu faço? Mediante as mudanças, eu vou me abrir para o novo. Sem apego, desapega. O apego é um grande agravante aí dentro dessa questão da gripe também. Então, é importante que você estabeleça mudanças. Essa questão de abrir-se para o novo, ela é fundamental. Abra-se para o novo. Quanto de resistência você estabelece com você? Quanto você não se permite respirar? Respire mais. Respire mais profundamente. Faça mais pausas antes de agir.
antes de dar sequência a alguma coisa. Perceba, veja os seus limites de hoje, lembrando que você pode seguir adiante. Bom, então sobre a gripe foi isso. A gente vai adentrar agora aqui ao tema da rinite. Então, para a gente começar aqui o tema da rinite, se você ainda não compartilhou com alguém, não chamou alguém que tem um problema de rinite, chama agora para vir com a gente, certo? Bom, gripe, fechamos. Confusão interior, despreparo para lidar com as mudanças e eu preciso fazer o quê? Mediante a questão da gripe, observar, me restabelecer, fazer uma pausa, um repouso e aí revigorar minhas energias e começar tudo de novo. Lembrando que aí eu vou me preparar para essas mudanças, vou me adequar a esse novo e, mediante a isso, eu consigo me abrir para o novo acontecer. Isso é muito bom. Se abrir, se permitir para o novo, para as mudanças que estão ocorrendo aí com você. Muito bom. Então agora nós vamos falar sobre a rinite. Vem comigo, causa, fato real que sou eu. Eu também vibrava nessa frequência. Hoje eu estou bem melhor, não preciso utilizar nenhuma medicação, nada, e me sinto super bem com isso. E agradeço ao estudo metafísica e também ao meu processo de autoconhecimento. A gente sempre está se conhecendo. A gente não é perfeito. A gente sempre está se renovando, se aprimorando e também colocando-se em situação de reflexão. Hoje, aqui, é um momento de estudo, é um momento de reflexão. Então, junte-se a nós, vamos entender agora, compreender. Abra-se para o novo, para ouvir o que eu vou falar sobre rinite. Se você tem rinite aí, está vibrando no padrão, tem não, porque nada é seu, né? Mas se você está vibrando no padrão da rinite, vamos lá. É o momento de você ouvir com o olhar do novo. Rinite. Abalar-se pelas confusões do ambiente. Está ocorrendo confusões no ambiente e você se interfere com isso. Lembra que respiração é interação? Essa interação, ela me afeta, ela interfere em mim. Então, eu tenho que perceber que como que eu melhoro a minha interação com os acontecimentos que estão rodeando-me. Então, veja bem, a minha forma de interagir, se eu me abalo com as confusões do ambiente, isso afeta a rinite. Outro ponto, uma pessoa que tem rinite, ela não se permite errar, ela é perfeccionista, ela não se permite errar. Então, gente, é assim, a vida tá aí para nós aprendermos. E se a gente errar em alguma coisa, tudo bem, reconheça o seu erro e vai à frente. Reconheça, aceite e melhore. Reconheça, aceite e melhore o seu erro. É isso que a gente tem que fazer para evoluir. É isso que a gente tem que fazer para crescer. Entende? Então, esse é o caminho. A gente poder enxergar e ver. Então, se permita errar sim. Porque se você está errando, você está vivendo. E a gente aprende fazendo, acontecendo. E a gente aprende vivendo. Permita-se errar e acertar também. Não se cobre tanto. Não seja tão perfeccionista. Calma, é melhor feito do que perfeito. Você já ouviu essa frase em algum momento da sua vida? Às vezes a gente fica tão ali, tão preso, tão procrastinando um monte de coisa. Por quê? A vibração do padrão da rinite é abalar-se pelas confusões do ambiente. É o não se permitir errar. Então, se eu não me permito errar, eu estou me cobrando demais. E aí eu adoto um comportamento exemplar. Uma questão muito importante, principalmente para os pais, se você é pai, se você tem filhos, presta atenção no que eu vou te falar. Talvez você esteja implantando já aí uma sementinha no seu filho, sem você saber, inconscientemente, sobre a questão da rinite. Por exemplo, você tem o filho mais velho e você tem os filhos mais novos. Aí você diz assim para o mais velho: olha, você tem que ser o exemplo para os seus irmãos. Você tem que ser exemplar
Então, quer dizer, aquela criança, ela cresce já naquele padrão, naquela preocupação de que ela tem que ser sempre exemplar. E se ela errar em algum momento, ela vai se frustrar, que ele vai trazer tanta coisa para ela de uma carga, que ela possivelmente pode servir uma tendência a ter rinite. Por quê? Porque ela veio de um padrão onde ela recebeu que ela tinha que ser exemplar o tempo todo. Ela tinha que ser exemplo o tempo todo. Eu tenho que ser exemplar, eu tenho que ser exemplar, né? Então a criança, às vezes, ela tá tão ali, né? E ela tá tão preocupada. Então, pais, percebam, se você em algum momento fez isso com o seu filho, reveja, muda a palavra, muda o jeito, a maneira, mas lembra que todo mundo é exemplo para todo mundo. Ninguém precisa, exemplo que eu falo assim, as suas atitudes, ela pode reverberar no universo, mas tudo bem se você errar também. Faz parte da vida errar. E acertar e evoluir. É importante reconhecer o nosso erro, mas não se permitir errar também nos limita a viver, percebe? Porque quando eu erro, eu estou aprendendo. E se eu não me permito errar, eu não sou uma pessoa que arrisca. Porque eu fico assim, poxa, eu não posso errar, então às vezes eu não me permito nem fazer algo porque eu não quero errar. E aí eu fico limitado. Eu fico limitado ali em algumas situações porque eu não quero evoluir, não vou crescer, porque eu não quero me permitir errar e quero ser exemplo. Quero ser uma pessoa exemplar. Bom, uma pessoa que está vibrando na questão da rinite, ela tem uma irritação por qualquer coisa. Qualquer coisa que acontece ao seu entorno, ela fica irritada. Tudo irrita ela. Mari, tudo bem? Boa noite. Gratidão você por estar aqui junto com a gente. Agradeço aí a sua presença e a presença de todos que estão aqui comigo. Nós estamos aqui para aprender juntos, para fazer isso acontecer. Então, gratidão a vocês que estão se dedicando aqui a essa interação, a esse momento de autoconhecimento. Nós estamos falando agora sobre a rinite. Então, veja bem, a rinite, ela vai vibrar esse padrão. Permita-se errar, porque quando eu não me permito errar, eu entro nessa frequência. Quando eu quero ser uma pessoa exemplar, eu entro nessa frequência. Quando eu me abalo pelas confusões que estão no ambiente, eu também tenho essa questão. Então a rinite precisa sim estabelecer esses pontos de reflexão, de observar essas questões. E conflitos familiares e de relacionamentos também interferem na questão da rinite. Eu posso ter a rinite por essa questão. Eu posso também gerar perturbações. Então, se eu tenho perturbações, se eu tenho conflitos no meu relacionamento, com a minha família, se eu deixo me abalar pelos acontecimentos do ambiente, se eu não me permito errar, se eu quero ser uma pessoa exemplar, eu estou vibrando no padrão de possivelmente vir a ter a rinite ou estabelecer essa rinite em mim. Então, fica aqui comigo que eu vou falar sobre os 3 tipos de rinite. Vamos entender melhor todas essas questões das 3 principais rinites. Lembrando que respirar é interação, é você interagir com o que está ao seu redor. Então, como que você tem interagido com os acontecimentos que te ocorrem? Isso é a respiração, é o princípio básico do que é a respiração dentro da metafísica da saúde. E aí, desestabilização interior. Quando eu me desestabilizo interiormente, isso vai refletir no meu corpo, tornando as fossas nasais mais vulneráveis às inflamações. Então, o que é a rinite? É inflamações das fossas nasais. Então, conflitos interiores abala as minhas fossas nasais. Isso gera complicação na minha saúde respiratória. A rinite, ela traz isso. Então, é importante que a gente faça sempre, constantemente, o autoconhecimento. Algumas características agora importantes para as pessoas que têm rinite constantemente. Ou seja, uma pessoa que tem o padrão da rinite, ela traz algumas características. Uma delas é isolamento. Ela quer se isolar, ela não quer interagir muito com as pessoas, né? Então, ela é uma pessoa que está ali e as pessoas que estão ao seu redor, ela não quer
é muito interessante, é muito no seu mundinho, ela não se expressa muito, não expressa o que ela sente, ela se fecha ali naquele mundinho dela e pronto. E aí em qualquer situações que ocorrem com ela, situações que são mais temperosas, isso afeta e abala profundamente as suas bases emocionais. Então isso também é uma questão. Outro ponto da pessoa que gera o padrão da rinite é quando ela se sente culpada por tudo que acontece de ruim ali ao seu redor. Ela se sente culpada por tudo que acontece de ruim ali ao seu redor, ela traz essa culpa para si, E outro ponto de uma pessoa que entra no padrão da rinite, ela quer ser melhor em tudo. Ah, eu sou melhor. Ah, eu quero ser melhor. Eu sou melhor. Então ela se coloca como melhor em tudo. Calma, gente. Você é bom no que você faz? Ótimo. Tem outras pessoas também que são boas. E tá tudo certo. E tá tudo bem. Não queira ser o centro das atenções. Não. Geralmente a pessoa que tem esse padrão também da rinite, ela tem um costume de ser egocêntrico. Porque ela quer ser o centro das atenções. E aí ela quer que o mundo gire em torno dela. Então as características de uma pessoa que entra no padrão da rinite são essas. Pode ser o do isolamento, pode ser o da questão que ela vai querer se fechar naquele mundinho dela, pode ser o da pessoa que quer ser o centro das atenções, que quer se achar o melhor de todos e ela só quer atenção para ela, o mundo gira em torno dela, ela é o centro das atenções e também quando ela se rebela ou ela se revolta com os outros. Então, tem muitas coisas que acontecem para as pessoas que têm a rinite. Se você vibra um desses padrões, está na hora de você se abrir para o novo, de você se libertar desses padrões que te aprisionam aí na rinite, gente. Eu tinha processos de rinite e eu me libertei, porque eu fui ver o que era. E aí eu comecei a reconhecer em mim o que estava acontecendo comigo. Eu estava deixando me abalar pelos conflitos que estavam no ambiente. E esses conflitos estavam mexendo com a minha rinite. E eu deixei me abalar. E eu fui vendo que, poxa, não é bem assim. E isso estava fazendo com que eu ficava mais isolada ali no meu cantinho, né? Se fechando no meu mundinho. E eu fui me fechando no meu mundinho porque eu não queria essa interação. Então veja bem, olha lá. Olha as questões aí ocorrendo. O quão é importante o autoconhecimento para você se curar. O quão é importante o conhecimento, o autoconhecimento para você se curar. Então, junte-se a nós. Venha junto com a gente. Se você ainda não entrou lá na nossa bio, lá tem várias coisas que a gente faz e muitas outras coisas que nós vamos fazer ainda. Então acompanhe nossas redes, siga o nosso perfil, acesse a nossa bio, tem lá tudo que a gente tem feito até aqui e outras coisas que vão vir a acontecer. Então, relembrando, nós estamos falando sobre a Metafísica da Saúde, que tem as coletâneas dos 5 livros aqui, os 5 volumes, são os 5 volumes que eu estou fazendo aqui. E a gente está no primeiro ainda, tá? Esse estudo acontece toda quarta-feira, às 9h30 da noite. E é um momento de reflexão para a gente melhorar a nossa saúde. Então, eu digo que essa coletânea é uma coletânea para a gente ter em casa, para a gente ter ali e compartilhar. Depois, se você quiser saber mais, é só entrar na nossa bio, que também tem esse kit todo para você também que quiser adquirir, quiser ter. É um estudo, um investimento que eu recomendo para você ter, para se beneficiar e beneficiar outras pessoas. É importante que você também estude. Vamos juntos estudar. Eu estou te chamando para estudar junto comigo. Toda quarta-feira aqui para a gente fazer essa reflexão. Rinite. Recapitulando então aqui, abalar-se profundamente com os acontecimentos que está aqui ao redor. Você não se permitir errar, querer ser uma pessoa exemplar ou, se você tem filhos, também solicitar que o mais velho seja o exemplo para os demais. Vamos tomar um certo cuidado com isso, que essa criança também pode gerar problemas. Outra questão que as crianças também geram rinite, sabe qual que é? É quando tem os conflitos dos relacionamentos familiares e essa criança, ela presencia isso. Quando essa criança presencia esse conflito, essa perturbação, ela pode vir a vibrar um padrão que vai gerar rinite nela também. Tem muitas crianças hoje em dia que têm problemas respiratórios.
que é por questão de interação. E uma delas é a rinite, que afeta por esse quesito. Todos os conflitos interiores afetam as minhas fossas nasais. Todos os conflitos interiores afetam as minhas fossas nasais. Todos os conflitos interiores afetam as minhas fossas nasais. Fica claro isso para você. É importante que você faça essa reflexão. Abra-se para o novo e perceba por uma outra ótica aquilo que você vai fazer. Bom, para a gente poder seguir, vou falar sobre os 3 tipos de rinite. A gente vai começar com a aguda. Então, a aguda, né, basicamente, ela vai se manifestar sim por um processo alérgico, mas ela traz aí, dentro dessa questão do padrão, dessa visão da metafísica, é uma postura de pequenos machucadinhos ali, probleminhas que eu tenho, de situação com o meio, com as interações. Isso vai me afetando, isso vai fazendo com que eu gere algumas questões. Então, por exemplo, eu falei lá sobre a questão da criança. A criança que ela presencia os conflitos conjugais ali dos pais, por exemplo, ela pode, né, vir a ter o quê? Achar que ter um relacionamento conjugal não é uma coisa boa. Isso ela gera para a mente dela e afeta ela também aqui na rinite. Porque ela presencia aqueles conflitos. Isso afeta ela e, além de tudo, ainda trava ela para futuramente vir a ter um relacionamento. Ela vai pensar 10.000 vezes se vale a pena ter um relacionamento, porque ela já tem uma referência de que relacionamentos conjugais não é uma coisa boa. Então, além de afetar a ter um problema de rinite aguda, ela também pode gerar um outro problema de relacionamento futuramente na vida dela. Entende? Bom, falar da rinite crônica. O que é a rinite crônica? Crônico, já vamos associar essa palavra crônico com rigidez. Uma pessoa rígida. Aquela pessoa rígida que está ali, que não se abre para o novo, não se permite olhar o que está acontecendo com ela. Tudo acontece com os outros, menos com ela. Não é o erro não é dela, não é ela, é sempre os outros. Então é um outro ponto para a gente pensar. Toda doença crônica está relacionada à persistência no padrão metafísico causador da disfunção orgânica. Então, persistência, rigidez, eu persisto, eu insisto e eu sou rígido. Rígido, eu não me permito abrir, eu não estou aberto para as situações que estão ocorrendo comigo. Bom, a pessoa ela teima. Sabe a pessoa teimosa? A pessoa teima. Então, uma pessoa teimosa que fica ali, a teimosia no sentido da persistência e da insistência e da rigidez de não se permitir ouvir, de não perceber, de não receber as mudanças que ocorrem com ela. Então, é toda uma questão aí envolvida. Então, as pessoas que teimam em manter as suas crenças, elas vão desenvolver ao longo da vida a rinite crônica. Não tem vontade de se relacionar com os outros. Então, ela não tem muita essa vontade de interagir. Ela quer se fechar mais naquele mundinho e ela vai gerar essa rinite mais crônica. E o que seria a rinite alérgica? Bom, a rinite alérgica, primeiro vamos entender. A parte da alergia, toda alergia, ela está relacionada a um estado de alerta. Então, a pessoa ela fica no estado de alerta. Ela fica no estado de mania de perseguição. Ela acha que todo mundo está perseguindo ela, tudo que acontece é porque, nossa, estão me perseguindo, estão em cima de mim, tudo que acontece é porque, olha, eles estão lá me olhando, não sei o que lá. Então, quer dizer, ela gera esse estado de mania de perseguição e está constantemente em estado de alerta. Alguma coisa vai me acontecer em algum momento, ou se acontece é porque isso, por aquilo outro. Porque me perseguiram, porque estão de perseguição comigo, não gostam de mim, estão querendo implicar comigo. Então, tudo isso pode fazer com que essa pessoa, essa que tem a rinite alérgica, ela vai gerar essas questões. Bom, pessoas que têm constantemente esse estado de alerta, vai estar causando esse padrão que pode vir a ter e a gerar a rinite alérgica. Quais são os padrões aí comportamentais?
a gente precisa o quê? Observar nessa pessoa que tem a rinite alérgica. Ela mantém as suas emoções bloqueadas, ela não expressa livremente o que ela está sentindo, ela fica retraída perante aos outros, ou seja, ela não expressa o que ela sente, ela se retrai e fica ali naquele mundinho dela, não se expressando. E ela age contrariamente às suas ideias. Ela pensa uma coisa, mas ela age de outro jeito. E aí ela não faz exatamente aquilo que é da essência dela, porque ela se contrai, ela não se permite e ela se fecha nesse mundinho. A sua expressão diminui, a sua interação diminui. Lembra que ar é interação. A minha respiração é o ar que entra, eu interajo, eu recebo, ele circula e depois sai. Para que eu tenha uma ótima respiração, eu tenho que respirar. Eu tenho que respirar e absorver. Para que eu tenha uma ótima respiração, eu preciso me libertar de tudo aquilo que vai gerando os travamentos e vai me mantendo dentro de um padrão que não é exatamente aquilo que eu quero. Expressar-se, falar e dizer com o seu coração aquilo que você quer dizer. Para que você possa entrar nessa frequência, você precisa estar atento a cada situação que está aí com você e tentar respirar mais profundamente e ver qual que é o padrão que você vai estar estabelecendo para que seu fluxo de energia vital, porque respiração é prana, prana é energia e energia é vital. Quanto mais eu respiro, mais o ar entra e adentra em mim. E na live passada eu fiz uma questão muito importante, que é um curso que eu tenho sobre liberte a sua respiração. E você está convidado a fazer parte disso, a aproveitar essa oportunidade. Depois, acessa lá na bio, venha para esse convite de conhecer você mais. Autoconhecimento é fundamental para você se curar, para você se destravar de você. Então, vamos juntos, vamos seguir nessa jornada. O que você precisa fazer para mudar o seu padrão e não estar mais com rinite? Você precisa fazer o quê? Mudar os seus valores, abandonar aquelas crenças, né, que você tinha ali, que não mais te ajuda, e você começar a parar só de atribuir a você as melhores qualidades. Você é bom? Ótimo, reconheça-se como uma pessoa boa, mas lembre-se que também tem outras pessoas que também têm coisas boas e não só você, mas que pode agregar, que pode somar, que pode juntar. Aceite você mesmo. Você é você. E não precisa provar nada a ninguém. Assuma você. Assuma quem você é. Expresse o que você sente. Expresse você dentro da sua essência de ser. Assuma você sendo quem você é dentro da sua essência. E a sua essência mais profunda e interior dentro do seu ser é emitir a luz do amor. Emita essa luz do amor. Deixe essa luz do amor vibrar em você. Quando você tem vibrante a luz do amor no seu coração, a luz do amor dentro do seu ser, tudo muda. Tudo se colore. As coisas vibram de maneira diferente. Então, esteja aqui. Respire. Apenas se permita lembrar que a sua interação com o mundo reverbera na sua saúde respiratória. Eu respiro e melhoro e me liberto. Eu respiro, eu me melhoro e me liberto. Respire. Permita-se libertar-se. Liberte a sua respiração. Respire mais. Respire profundamente e você sentirá a leveza da vida e o quanto é bom você
sair do estado de irritabilidade. Quanto é bom você se libertar e perceber e sentir o seu estado de presença, do aqui e do agora. E se curar. Respira. Bom, eu quero agradecer mais essa oportunidade de estar aqui com você hoje, de poder compartilhar esse conhecimento, esse ensinamento, esse estudo de hoje. Agradeço a todas as orientações, agradeço por estar aqui hoje e vibro para mim e para todos nós a luz do amor. Gratidão por hoje, gratidão pela vida e por cada oportunidade do viver. Namastê.